Nada é pior do que ver tudo fora do lugar. Bagunça é uma palavra que assusta. Imagine isso na vida prática, na vida real. É algo que nos leva, inclusive, a rir. Por isso, Jesus, confrontando os mestres religiosos do seu tempo, que estavam invertendo valores, disse: olha, vocês não sabem de nada, vocês estão coendo mosquito e estão engolindo um camelo. A pergunta é prática para a nossa vida. Como é que você organiza a sua vida? Qual é a sua prioridade? O que realmente tem valor? Será que você coloca Deus em primeiro, o seu próximo em segundo e você em terceiro e a sua vida está no lugar certo? Não entre na inversão de valores. Olá, seja bem-vindo a essa celebração. Eu quero te convidar a se juntar aqui com a gente nesse momento. Vamos louvar, vamos falar com o nosso Deus e vamos aprender um pouco mais da sua palavra. Chega junto, vamos lá! Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E esses são os dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E esses são os dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E estes são os dias da ceifa, os campos já brancos estão, e nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. A salvação, a salvação. Esse é um momento especial de gratidão e eu tenho um motivo muito especial para agradecer. Há 2 semanas eu perdi uma tia querida e amada, que morava lá em Pernambuco, e eu infelizmente não consegui ir até lá. E eu fiquei muito triste, mas eu recebi o apoio de toda a igreja, de todos os amigos que aqui choraram comigo, oraram comigo. Então eu sou muito grata a Deus por essa família querida que eu tenho aqui, que me confortaram nesse momento tão especial. Então eu louvo a Deus por isso.
Esse momento de oração é um momento tão especial em que nós podemos abrir nosso coração diante de Deus e apresentar para Ele nossos medos, desejos e ansiedades. Eu quero convidar você a inclinar sua cabeça e orar comigo. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Pai, por cada vida, cada família aqui representada, Senhor. Obrigada por mais esse ano que se inicia, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Que nós possamos nesse ano, Pai, te servir, ouvir tua voz, sermos sensíveis à tua voz em nossas vidas. E eu quero colocar de forma especial, Pai, cada oração, cada desejo, cada necessidade aqui apresentada, Senhor, sejam necessidades de restauração de saúde, de relacionamentos, Pai, sejam necessidades de trabalho, necessidades financeiras, Pai. Ouve todas as petições, Senhor, que esses amados te apresentam nesse momento, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e continuará cuidando de nós. Obrigada, Senhor, porque nós podemos estar aqui, mais uma vez, reunidos, celebrando o Teu amor. Nós oramos, agradecidos no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Quem é que anda sobre o mar e acalma o temporal, que alimenta a multidão e cura a dor no mal? Tu que és eterno Criador, glorioso, santo e rei de amor. Quem é maior que os medos meus e em tudo satisfaz, que no deserto faz chover, o príncipe da paz. Tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus. Mas não ficaste ali, provaste que és Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Quem é maior que os medos meus e em tudo satisfaz,
Seja muito bem-vindo a mais esse momento de reflexão aqui na IBNU. Nós temos feito ênfases durante alguns meses específicas sobre alguns temas e nesse período que nós estamos passando agora, nós temos dado ênfase ao ensino da palavra, ao ensino daquilo que o nosso Deus deixou registrado para nós, para que a gente pudesse aprender como devemos nos comportar, como devemos viver, como devemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida e, obviamente, com isso impactar as pessoas que estão ao nosso redor. E hoje, especificamente, eu quero falar sobre um tema que é muito importante. Nós estamos aqui próximos do que é comemorado o Dia da Reforma. Dia 31 de outubro é comemorado o Dia da Reforma. E há uma frase da Reforma que é baseado lá no capítulo 1 da Carta aos Romanos, que o reformador principal alemão, Martinho Lutero, utilizou para poder justificar-se com relação a tudo aquilo que ele estava propondo de mudanças para a sua igreja. Nós não vamos falar tanto da reforma hoje, mas vamos falar sobre os conceitos que ele elenca e principalmente sobre o que a Carta aos Romanos nos apresenta logo naquele início, que é o ponto de partida da interpretação e da releitura que Martinho Lutero faz das doutrinas da igreja daquele momento e também do que a Bíblia apresenta para nós. E hoje nós vamos falar sobre a cruz, julgamento e graça. A cruz como esse ponto de intersecção entre a existência humana e o amor divino que vem até nós para nos abençoar. Por isso eu convido você a ler comigo, logo aqui no início da carta de Paulo aos Romanos, o que o apóstolo vai nos apresentar como a revelação de Deus a respeito da sua missão, do seu amor, mas principalmente da sua justiça e como essa justiça vai se desdobrar posteriormente na demonstração da sua graça em nosso favor. Acompanhe comigo a leitura do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos a partir do verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda a sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos.
inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. A gente vai continuar daqui a pouco no capítulo 2, mas vamos dar uma parada aqui para a gente entender como que o apóstolo Paulo chega nesse ponto e como que ele apresenta esse julgamento da situação do ser humano a respeito daquilo que ele tem visto e daquilo que Deus demonstrou para ele através das revelações, tanto do Antigo Testamento como da própria revelação de Cristo Jesus, que o apóstolo Paulo já teve contato no momento em que ele estava escrevendo essa carta daqui. Olha que interessante, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo ele começa a carta aos Romanos. A gente tem mais ou menos a ideia de que o apóstolo Paulo escreve essa carta no período em que ele está na igreja em Corinto, e isso acontece na segunda viagem missionária. Lá o texto bíblico vai nos dizer em Atos que quando o apóstolo Paulo estava em Corinto, ele recebe ali pessoas que tinham sido expulsas pelo imperador Cláudio da região de Roma, e principalmente judeus. Os judeus tinham sido expulsos da região de Roma, e alguns desses judeus que já conheciam o evangelho, que já serviam a Jesus, chegam ali na cidade de Corinto. Em especial nós lemos sobre Priscila e Áquila, que são dois que acabam se aproximando do apóstolo Paulo, que tinham mais ou menos a mesma profissão. O texto de Atos vai dizer que Paulo também era um fazedor de tendas, então ele trabalhava ali construindo tendas, e você tem que imaginar que havia muitas festividades, muitos eventos que ocorriam nas cidades da região ali, tanto de Corinto, que é na península do Peloponeso, também na região de Éfeso e nos outros lugares, e você tinha uma atividade de construção, né, de tendas e de tudo mais. Você poderia ali desenvolver a sua atividade profissional e ganhar o seu recurso para poder se sustentar. E Priscila e Áquila se juntam a Paulo, e muito provavelmente nesse relacionamento surgem informações para o apóstolo Paulo da situação que a igreja que está em Roma está vivendo. E aí o apóstolo Paulo, ele se apresenta a essa igreja de uma forma muito, muito interessante e muito peculiar. Os primeiros 7 versos vão dizer o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Essa apresentação do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, ela é muito emblemática, porque o apóstolo Paulo, ele coloca para a igreja ali em Roma quem ele é. Talvez o conhecimento a respeito da figura de Paulo, alguém que estava ali pregando aos gentios, alguém que estava levando a mensagem, que era uma mensagem muito próxima do coração do judeu da época, não é? Ou seja, esse judeu que esperava um Messias, que conhecia as profecias, que estava aguardando a chegada desse Messias, e talvez houvesse aí uma confusão a respeito de como esse Messias deveria aparecer, se ele era um Messias davídico, que viria com um exército, que viria a romper todos os grilhões do domínio romano, ou se na verdade seria esse Messias que estava sendo apresentado como um servo sofredor, que veio, padeceu das dores e morreu por nós, para que através disso aqui que o versículo 4 vai nos falar, que é mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, ou seja, pela sua ressurreição dentre os mortos, essa ressurreição que inverte todas as qualidades, todas as questões da existência humana. Paulo está dizendo, é esse Jesus Cristo que fez o quê? Me chamou
para ser apóstolo. Ou seja, eu sou apóstolo não por um capricho, não por algo que me deu vontade de fazer. O Paulo ele se apresenta ao apostolado dizendo, é esse Jesus Cristo que foi elevado à altura de Deus, não elevado à altura de Deus, mas foi colocado novamente à destra de Deus, que foi colocado, restaurada a sua glória que ele perdeu, que ele diminuiu quando veio à terra, a kenosis que o apóstolo Paulo vai apresentar em Filipenses capítulo 2, essa diminuição, ou seja, ele não quer se apegar a ser Deus, ou seja, algo que ele julga que seja de maior valor, mas ele coloca-se na posição de servo, morre, e o Espírito ali, como ele vai dizer no início da carta aos Romanos, restaura ele a sua posição, colocando ele à destra do Pai. E é esse Jesus, todo-poderoso, Pantocrator, que vai ser muito trabalhado durante o início da igreja, aquele que tem todo o poder. Esse Jesus Cristo é quem me convocou para ser apóstolo. Então o apóstolo Paulo ele já chega falando para a igreja que não é um mero capricho. Eu não estou aqui fazendo esse levantamento de informações e dando essas instruções para vocês simplesmente porque não tinha nada para fazer, me deu vontade de fazer. Na verdade, a convocação dele é uma convocação irrevogável. Ele precisa fazer porque quem o chama é o Mestre e Senhor. E aí é muito interessante porque nessa epístola aos Romanos, nessa carta aos Romanos, o que o apóstolo Paulo vai nos apresentar é que ele apresenta essa reformulação radical da relação entre Deus e a humanidade, centralizando Jesus Cristo como a intercessão crítica da história divina e humana. Ou seja, o ser humano, por conta das suas ações, das suas atitudes, e nós lemos aqui vários versos que apresentam o resultado dessas ações, ou seja, esse ser humano que deveria ter dado glórias a Deus, mas escolheu não glorificar a Deus, mas na verdade glorificar a coisas criadas, a imagens de homens, a imagens de animais, e se lançarem comportamentos deploráveis. Essa história que estava fadada ao fracasso, agora ela recebe a intercessão divina, a presença de Deus na história para restaurar e para transformar o caminho de perdição que nós estávamos tendo. Os planos e os esforços humanos estão condicionados pelo pecado e fracasso, levando à separação de Deus. No entanto, em Jesus Cristo, o curso da rebelião humana é interrompido pela intervenção decisiva e graciosa de Deus. Então nós temos alguns elementos que são apresentados aqui no início dessa carta. O famoso verso ali do verso 16 e 17, que é o verso que ressoa na Reforma Protestante, principalmente nos escritos luteranos, quando diz que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, essa fidelidade, isso que é apresentado, né, isso aqui é uma citação de Abacuque 2:4, essa fidelidade que é apresentada pelo apóstolo Paulo no início da sua carta, ele apontando para qual é a resposta que nós devemos dar a tudo isso que está sendo apresentado, essa fidelidade, ela é o esteio, ela é a mola mestra, ela é o peso fiel da balança, que vai colocar em xeque todas as ações e todas as decisões dessa humanidade que até o momento não tinha outro destino senão a perdição eterna. E aí nós vemos que essa posição de Paulo ali para escrever, ela tem todo esse arcabouço. Ele não é convocado por homens, ele não é convocado pela sua própria índole, pela inclinação do seu coração, ele é convocado pelo próprio Senhor da história, que intervém na história da humanidade para traçar um novo caminho. E aí o que nós vamos aprender com isso? Como Jesus, ele é essa intersecção entre os planos humano e divino, ou seja, você pensa na imagem da cruz. Aqui eu vou chamar um pouquinho das suas aulas de geometria, né? Se você não fez geometria na escola, fugiu lá, pulou, não gostava muito, agora você vai ter que voltar. A gente sempre falava do famoso plano cartesiano, o eixo X, o eixo Y, e essa é uma imagem muito interessante porque ela é a imagem de uma cruz.
E quando nós temos a imagem do eixo principal aqui da história humana, nós vamos perceber que ele é um eixo que não muda de direção. A única forma de mudança de direção é se realmente vier uma intervenção divina fazendo esse outro eixo, que aí agora abre um caminho de retorno para o nosso Pai. Essa imagem muito forte, ela é muito trabalhada por um teólogo suíço, que é um teólogo da neo-ortodoxia chamado Karl Barth, quando ele vai fazer uma análise a respeito da carta de Paulo aos Romanos, ele tem essa percepção, essa noção de que se não é a ação divina na intersecção da história para restaurar a nossa comunicação com ele, nós estávamos todos perdidos e fadados ao fracasso. Mas muito mais do que isso, nós vamos perceber que a ação de Deus, ela é uma ação que é independente da postura humana. Muitas vezes a gente fica pensando se nós não estamos vivendo uma vida boa. Será que Deus ele não vai considerar as coisas que eu tenho feito? Será que Deus não vai olhar para mim e falar assim, não, mas esse meu filho aqui merece ser salvo porque ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa legal, ele tem feito coisas boas. O que nós vamos aprender aqui da carta do apóstolo Paulo aos Romanos é que nenhuma pessoa tem condições da sua própria ação e da sua própria atitude de se reconectar com o Deus Criador por si só. É o Criador quem se movimenta para fazer essa reconexão, essa religação. Inclusive o nome religião, muitas pessoas dizem que o nome religião vem justamente dessa palavra latina, religare, ou seja, a reconexão que nós temos do plano humano fadado ao fracasso com o plano divino do Criador. Quando as pessoas dizem que lá no Éden nós tínhamos a presença do Criador caminhando ao nosso lado e andando ali no o que é apresentado com Adão e Eva nos primeiros momentos, a partir daquela ruptura, o destino do homem estava traçado. O destino do homem estava afastado de Deus, e esse destino era um destino cabal. Mas quando nós vemos Deus intervindo na história, e aliás esse anúncio foi feito lá já no Éden, lá no capítulo 3 nós temos o anúncio de Deus falando que vai restaurar a história da criação. E ele vai fazer com que o ser humano volte ao seu estado original, mas ele vai fazer isso não por uma imposição direta dele, ele vai simplesmente apresentar essa oportunidade, ele vai executar o seu plano de salvação e ele vai resgatar aqueles que pela fé, como nós vimos aqui, serão justificados diante de Deus. E aí o que nós vamos perceber? Que essa encarnação ela é justamente a intervenção do plano de Deus, ou seja, temos a encarnação de Jesus Cristo não apenas como um momento histórico, ou seja, aconteceu na história, mas na verdade ele é o ponto de ruptura onde a vontade eterna de Deus interrompe os assuntos humanos. Se nós pararmos para pensar, tudo isso que nós lemos aqui nos versículos do capítulo 1, do verso 18 aqui até o final, que é o verso 32, os seres humanos estão envolvidos nas suas atividades e na sua forma de viver. Os seres humanos estão caminhando e aqui literalmente virou uma lei da selva. Os mais fortes sobrevivem e sobrevivem massacrando os mais fracos. Você percebe aqui que o ser humano se sujeitou a práticas deploráveis, a práticas terríveis, e essas práticas são resultado da ação do ser humano em querer não adorar o Criador que está revelado na sua criação, como o próprio texto vai nos dizer, mas na verdade seguir os seus próprios caminhos. E aí Deus vem e interrompe os planos humanos de destruição. Ele interrompe, Deus não ajusta apenas os planos humanos, mas ele os inverte. Ou seja, ele faz essa inversão dos planos, revelando a profundidade do pecado humano e a natureza radical da graça divina. Cristo como cumprimento dessa justiça de Deus, ou seja, em Jesus Cristo a justiça de Deus não é apenas revelada, mas ela é cumprida. Cristo representa tanto a revelação perfeita da vontade de Deus, quanto a realização final do propósito verdadeiro da humanidade. Ele encarna o confronto entre o fracasso da tentativa humana de alcançar a justiça e a oferta gloriosa e graciosa de reconciliação de Deus. Ou seja, essa oferta que Deus faz em prol do ser humano para que ele possa voltar a ter um relacionamento com ele. Isso é puramente por graça.
A cruz como esse lugar de julgamento e de misericórdia, ou seja, nós podemos interpretar a cruz como a intercessão suprema do julgamento e misericórdia de Deus. Na cruz, Deus confronta o pecado da humanidade em sua forma mais plena, executando julgamento. Contudo, ao mesmo tempo, a cruz é o lugar onde a graça de Deus se manifesta com mais poder, já que Jesus assume sobre si o peso do pecado humano e oferece salvação. E Cristo, ele é o novo começo. Em Jesus Cristo não é apenas um mediador entre Deus e a humanidade, mas o novo começo para toda a criação. Ele marca o ponto em que a história humana é redirecionada, não pelos esforços humanos, mas pela ação soberana de Deus. Nele, o relacionamento rompido entre a humanidade e Deus é restaurado e um novo caminho de reconciliação é aberto. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui representa justamente, explica justamente essa ação salvífica e graciosa de Deus na história. Através da morte de Cristo na cruz, o nosso caminho que estava traçado pelas nossas ações e pelas nossas atitudes, essa tentativa falha de acharmos justificação pelas nossas próprias forças, isso é interrompido. Parem de tentar fazer isso, pois a salvação chegou até vocês. E aí o que nós vamos perceber que Paulo vai apresentar nesse primeiro trecho que nós lemos? Que a ira de Deus, ela se revela. Como nós falamos, a cruz é justamente essa intersecção entre a ira de Deus e a sua misericórdia, a ira, a justiça e a sua graça. Ou seja, Deus, ele vai demonstrar através da cruz que a sua ira, ela precisava ser aplacada, a sua justiça precisava ser satisfeita. E ela é satisfeita em Cristo Jesus. E aí a gente pode se perguntar, mas se ela foi satisfeita em Cristo Jesus, por que eu preciso me preocupar? Por que eu preciso mudar o meu estilo de vida? Por que eu preciso mudar a minha forma de viver, se tudo já foi pago na cruz em Cristo Jesus? Justamente pelo que o apóstolo Paulo está demonstrando aqui. O nosso comportamento fora da cruz, fora do sacrifício de Cristo, fora daquilo que Deus nos apresentou, da justificação em Cristo Jesus, ou seja, do pagamento da nossa dívida em Cristo Jesus. Se nós estamos vivendo fora disso, nós ainda estamos imersos na mentalidade humana anterior. Nós ainda estamos vivendo uma vida que é reprovável diante do Senhor, conforme nós vemos em tudo isso aqui que nós lemos do comportamento do homem, longe de Deus, afastado da sua graça e da sua misericórdia. E aí nós vamos ver que essa revelação da ira de Deus, ela é uma parte inerente dessa justiça divina, e não como uma emoção reacionária, ou seja, Deus, ele não simplesmente se irritou e falou, vou reagir, então agora eu vou executar a minha justiça. Não, toda essa revelação de Deus na cruz, ela demonstra justamente que a justiça de Deus está sendo paga, está sendo quitada. E é o contraponto necessário à sua santidade, ou seja, Deus não poderia desenvolver novamente um relacionamento com o ser humano se esse ser humano não pagasse a sua dívida. Só que o ser humano não tinha condições de pagar a dívida. Aliás, tudo isso que nós vemos aqui é justamente essa exposição da falha humana em tentar se justificar, em tentar se tornar justo. Nós vemos que esse contraponto à sua santidade refletia a oposição profunda de Deus ao pecado humano. Ou seja, Deus, ele não aceitava o pecado. Como que nós vamos nos restaurar? Como vamos restaurar o nosso relacionamento com o nosso Deus se nós estamos em pecado? Quem que vai pagar essa conta? Nós não temos condições de pagar essa conta. Por isso que o próprio Filho de Deus vem até nós, se esvazia da sua posição de Deus, se coloca como servo que morre no meu e no seu lugar. E é aí que a justiça de Deus é revelada, a ira de Deus ela é mostrada para a humanidade e a sua misericórdia e graça são distribuídas para que as pessoas possam se voltar a Deus e reatar o seu relacionamento com Ele. A rejeição humana da revelação de Deus, essa recusa da humanidade em reconhecer a autorrevelação de Deus, leva à cegueira espiritual. Isso é enfatizado, ou seja, que essa rejeição é um aspecto fundamental da natureza humana, manifestando-se em idolatria e decadência moral. Como nós lemos aqui
não é? Quando diz que Deus mesmo os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si. E também diz que Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza, e também os homens abandonaram as suas relações sexuais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Essa carta ela é um alerta muito grave à nossa situação longe de Deus. E aí você pode pensar que nossa sociedade está muito corrompida. Na verdade, isso sempre foi um problema da humanidade. Isso sempre ocorreu ao longo da história da humanidade, tanto antes quanto depois de Cristo. O que a carta do Paulo nos revela aqui é que nós precisamos nos voltar a Deus. Nós precisamos perceber como nós estamos afastados e voltar à posição que Deus nos colocou quando nos colocou lá no Éden, uma posição de relacionamento com Ele, ou seja, o que nós podemos ver aqui, por exemplo, nós podemos interpretar essa idolatria que é apresentada nos versos 23 e 25, ou seja, quando eles trocam a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo semelhanças de homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Isso é um resultado direto do pecado humano. Ao se voltarem para falsos deuses e confiarem em si mesmos, os seres humanos distorcem a verdade da revelação de Deus e eles estão cada vez mais caminhando para o seu destino terrível, que é completa aquilo que o Apocalipse vai falar da segunda morte, não é? Aquilo que você tem uma morte física, resultado do pecado entrando na criação, e depois você tem uma morte espiritual, que é o afastamento completo da presença e da convivência, da comunhão com Deus Criador e que sustenta todas as nossas ações e as coisas do universo do jeito que nós conhecemos. E aí nós vamos perceber, de acordo com o que lemos aqui na carta, que esse pecado ele é universal. Ou seja, o pecado ele afeta toda a humanidade. Ninguém está isento dessa rebelião contra Deus que leva à experiência inevitável da ira de Deus. E nós vamos além. O apóstolo Paulo ele vai apresentar, depois de falar sobre o que nós vimos no capítulo 1, no início do capítulo 2, ele vai começar a demonstrar a dificuldade que nós temos em perceber a nossa situação. Porque aparentemente muitas pessoas vivem nos dias de hoje caminhando como se fossem, por exemplo, autossuficientes, como se fossem perfeitas no seu pensamento e na sua atitude, e é aquela perfeição não conceitual, na verdade, é uma perfeição de consequência, ou seja, de comparação, ou seja, eu sou perfeito porque ninguém é perfeito. Então, se ninguém é perfeito, todo mundo é perfeito. Essa é uma lógica muito complicada, ou seja, eu sou uma pessoa muito boa, eu faço coisas boas, eu busco servir ao Senhor, mas eu tenho minhas limitações, então se eu servir o Senhor um pouco com mais força, eu vou realmente chegar numa posição em que Ele vai me aceitar. E como todo mundo erra também, ou seja, nem todo mundo... Na verdade, não há nenhuma pessoa que você pode dizer assim que andou aqui do meu lado e que faz tudo certo, então como eu tenho menos erro que o outro, eu também posso chegar a Deus. E esse é um pensamento falacioso, porque o grande problema quando nós tratamos da relação com Deus é a gente conseguir compreender que Deus não permite habitar com o pecado, Ele não está junto do pecado, Ele não caminha com o pecado. Isso está muito claro desde os textos antigos, quando nós vamos ver, por exemplo, a história de Moisés tirando o povo do Egito, e o povo comete aquele pecado de fazer um bezerro de ouro, de fazer uma imagem para que o Deus pudesse descer e estar entre eles, e Deus já tinha falado para eles que eles não deveriam fazer nenhuma imagem de nenhum bicho, de nada que tinha na terra, por conta da idolatria. E aí Deus fala para Moisés e diz assim, eu não posso caminhar com vocês, porque se eu caminhar com vocês, eu vou fulminar o povo inteiro. Deus não habita com o pecado. E aí o apóstolo Paulo vai demonstrar nessa segunda parte aqui do texto que nós vamos ler, que não adianta a gente ficar tentando justificativa. Não adianta a gente ficar tentando encontrar na nossa própria moralidade elementos que nos apontem para os céus, dizendo, tá vendo? Eu sou uma pessoa boa, eu posso me aproximar de Deus, eu posso chegar através do meu próprio esforço e daquilo que eu faço na presença de Deus. E não é isso que o apóstolo Paulo vai nos mostrar, e não é isso que nenhum trecho bíblico vai nos mostrar.
de forma alguma, o ser humano tem a capacidade de chegar diante de Deus e se apresentar puro, santo, justificado. É Deus quem vem e faz o resgate do ser humano. Olha que interessante, vamos ler aqui a partir do verso 1 do 2º capítulo da carta aos Romanos. Diz assim o texto: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes são declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Esse trecho aqui é muito interessante, porque um dos problemas que provavelmente Paulo ouviu daqueles que vieram da região de Roma é que havia uma divisão dentro da igreja de Roma. A igreja de Roma estava dividida entre aqueles que se julgavam mais santos do que os outros por serem seguidores da lei. E aqui, obviamente, estamos falando da lei mosaica, da lei apresentada aos judeus da época, tanto de Jesus e também do período do apóstolo Paulo. Essa lei que o próprio apóstolo Paulo estudou. Ele vai falar em uma das suas cartas que ele, judeu da tribo de Benjamim, aprendendo aos pés de Gamaliel, ele vai declarar-se grande seguidor, fariseu, alguém que buscava seguir a lei, separado, santo, né, para estar executando a lei. E ele vai agora colocar esse comportamento em xeque. E para nós, isso aqui é um impacto muito grande, porque nós também temos o nosso corpo de leis. Nós também temos o nosso corpo de regras e muitas vezes somos pegos comparando a forma como nós temos vivido com a forma que as pessoas lá fora estão vivendo. Ah, mas eu não pratico aquelas coisas que o apóstolo Paulo falou. Eu não tenho imoralidade sexual, eu não tenho calúnia, difamação. É tão bonita essa lista. Vamos dar uma lida na lista de novo aqui. Olha como ele fala que o ser humano que é. Ó. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Eu garanto para você que em alguma dessas coisas aqui, você também é culpado. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu sei da minha situação. Eu sei da situação que eu vivo. Eu sei da situação de pessoas que estão ao meu redor. Não temos escapatória se estamos ancorados na nossa própria força e no nosso próprio entendimento. E o apóstolo Paulo vai fazer justamente essa distinção nesse 2º capítulo, mostrando para eles, está vendo? Vocês estão dizendo que tem lei e vocês estão agora julgando o comportamento das outras pessoas. Não adianta, porque aqueles que têm a lei, pela lei serão julgados. E eu garanto que na lei vocês também serão
considerados culpados. Ah, mas aquelas pessoas, elas nem têm a lei. Aquelas pessoas nem sabem o que é a lei. Como que a lei pode julgar elas? Não, não, não. Quem está sem a lei vai ser julgado sem a lei. Porque essas pessoas também sabem que dentro do seu coração estão lá as marcas que as conduzem para a prática do bem. Então o apóstolo Paulo é muito claro ao explicar isso para aquela igreja que está tendo essa divisão. Ele fala com todas as letras, olha, se vocês estão se julgando melhores porque vocês têm a lei, vocês que são da lei, ou seja, aqueles que são judeus e aqueles que são os tementes a Deus, que estão próximos do judaísmo, se vocês se julgam melhores, saibam que vocês também são condenados, porque pela lei vocês também praticam essas coisas aqui que eu estou mencionando. E isso é muito importante, porque isso nos coloca todos num pé de igualdade. É interessante que Paulo tem uma condenação muito clara aí sobre o moralismo, ou seja, como um ponto-chave aqui no início desse trecho do capítulo 2. Mesmo aqueles que aparentam ser moralmente corretos não podem reivindicar a isenção do julgamento de Deus, pois todos estão implicados no pecado. E aí nós temos essa ilusão da autossuficiência. Percebe-se que a autossuficiência surge de uma falsa crença na autonomia humana. Aqueles que julgam os outros presumem que atendem aos padrões de Deus, mas o texto insiste que a justiça humana é sempre insuficiente diante da santidade de Deus. E aí nós vemos um elemento extremamente importante dessa trajetória, extremamente importante desse relato do apóstolo Paulo com relação à igreja que ele está escrevendo e que reflete seu pensamento teológico sobre toda a situação da humanidade, que inclui eu e você, que é justamente esse julgamento imparcial de Deus. O julgamento de Deus ele é imparcial e ele é universal, ele aplica-se tanto a judeus quanto aos gentios, aos religiosos, aos irreligiosos, desmantelando qualquer noção de superioridade moral baseada na lei ou na tradição. Aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui no segundo trecho que nós lemos, quando ele vai dizer que aqueles que estão sem lei, eles podem inclusive praticar, olha aqui, a partir do verso 14. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Ou seja, dentro dos nossos corações, Deus deixou registrado as marcas da sua misericórdia e da sua bondade e também da sua justiça e da sua ira, porque nós temos condições, mesmo sem estarmos imersos em um sistema legal, sistema que é essa lei que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, de realizar coisas boas, coisas que a própria lei recomendava que nós realizássemos, mesmo que nós não conheçamos elas. É interessante um livro bem pequeno, mas muito impactante, de um missionário norte-americano chamado Don Richardson, e ele escreve sobre relatos ao redor do mundo, não é, o livro chama Fator Melquisedeque, não é, utilizando aquela imagem do sacerdote do Deus Altíssimo que Abraão encontra quando ele volta do resgate do seu sobrinho Ló na batalha dos 4 reis contra os 5, isso está lá em Gênesis, e aí Melquisedeque, que é esse sacerdote do Deus Altíssimo, ele não apresenta nenhuma genealogia, ele não diz que ele vem de uma família consagrada, a única coisa que fala é que ele servia o Deus Altíssimo, El Elyon, em hebraico. E aí o que nós percebemos? Ele utiliza esse termo, essa ideia de Melquisedeque como um fator de apontamento em todas as tribos e comunidades e povos na história desse Deus criador, desse Deus sustentador de todas as coisas, basicamente aquilo que nós falamos aqui no verso 19 do capítulo 1, quando nós dizemos que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. E a ideia disso aqui é justamente para que nenhum dos homens se diga desculpável diante de Deus, de chegar diante do Senhor, que é o Senhor da justiça, que vai vir julgar todas as ações. Ele não vai poder chegar lá e dizer assim, ninguém me avisou, eu não estava sabendo que isso era assim, eu não sabia. Deus deixou expresso na criação a revelação da sua bondade, do seu poder, da sua autoridade, para que os homens pudessem olhar para essas coisas e reconhecer esse Deus Altíssimo, como nós vemos na história bíblica de Melquisedeque.
Então, quando a gente caminha por esse texto inicial da carta aos Romanos, nós vamos percebendo essa dimensão da realidade da situação humana em contraste com essa bondade, misericórdia e justiça aplacada na cruz. A cruz que aplaca a justiça de Deus, que cumpre essa justiça, que preenche essa justiça de Deus. Ela apresenta a ira de Deus, ela apresenta a ira contra o comportamento pecaminoso humano e apresenta a graça de Deus, mostrando que Deus vai resgatar aqueles que buscam viver em bondade e em santidade. Ou seja, nós percebemos que o papel da lei era simplesmente expor o pecado. Paulo, em Romanos, afirma que a função da lei é revelar o pecado e não justificar. A lei serve como um espelho para as falhas da humanidade, não deixando espaço para a vanglória humana diante do próprio Deus. E aí nós vamos ver que essa justiça de Deus, ela revelada, ela vai muito além da compreensão humana, ou seja, justiça de Deus é algo totalmente outro, ou seja, algo que nós não podemos compreender pela nossa própria razão. Ela é muito além da compreensão ou do mérito humano. Ela é revelada em Jesus Cristo não como uma realização humana, mas como um ato divino. E nós vemos também essa inadequação da compreensão humana para perceber essa justiça. Nós vemos que o intelecto e a razão humanos não podem captar a plena natureza da justiça de Deus. A revelação e não a razão é o único meio pelo qual os seres humanos podem conhecer a vontade e a justiça de Deus que nos alcançam e que nos atinge. Quando nós lemos isso aqui que estamos vendo nesse trecho da carta de Paulo aos Romanos, nós vamos perceber que Deus, ele intervém na história não por um mero capricho. Deus não entra em contato com o ser humano porque ele está entediado, porque ele não está fazendo nada lá no céu. Uma das grandes dificuldades, ou talvez de todas essas falácias que nós revelamos, que nós comentamos aqui, que o ser humano desenvolveu ao longo da sua história através desse próprio intelecto que é limitado, que nós mencionamos agora, é de que Deus estava sentindo saudade do ser humano, que Deus estava muito entediado no céu. Deus é perfeito em glória e majestade, e a sua relação triuna, ela é completa em si. E essa relação, de acordo com a maioria dos estudiosos, dos teólogos que se debruçam no texto bíblico para entender por que Deus faz a criação, essa relação ela transborda em amor, ela transborda em piedade. E ela faz com que toda a criação seja reflexo desse amor que transborda da relação divina, das três personalidades que estão ali, das três pessoas que se apresentam, né? O Deus único que se apresenta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Esse amor se desdobra na criação para um relacionamento eterno entre Deus e a criatura. Mas infelizmente, por conta do pecado que nós cometemos, por conta não apenas do pecado de Adão como representante de toda a humanidade, mas do pecado que eu e você cometemos na nossa prática diária, nós estamos afastados dessa relação. E o que o apóstolo Paulo apresenta para nós aqui é que esse pensamento que foi desenvolvido a partir do pecado, ele é um pensamento que não tem recuperação. A única forma de nós termos a nossa trajetória restaurada, recuperada, é através da ação salvífica de Deus na história. Então esse texto ele apresenta essa justiça de Deus como simultaneamente julgamento e misericórdia. Embora a humanidade esteja condenada sob a lei, a justiça de Deus oferece um caminho pela graça, um ato de misericórdia incompreensível pelos padrões humanos. E Cristo, ele é justamente essa plena revelação da justiça de Deus. Em Jesus Cristo, ele é a encarnação da justiça de Deus por meio da sua vida, morte e ressurreição. A justiça de Deus é tanto revelada quanto cumprida, estabelecendo uma nova base para a salvação humana. E o que nós vamos dizer diante dessas coisas? Qual será a nossa resposta
diante de tudo isso que nós vemos. Nós temos essa salvação pela graça, esse alcance universal do julgamento e da misericórdia divinas, ou seja, essa universalidade do julgamento de Deus. Nós podemos compreender o alcance universal do julgamento de Deus que se aplica a todas as pessoas, independente da sua posição religiosa ou posição moral. Tanto judeus quanto gentios, que são os dois grupos, ele chama de gregos ali no texto, mas eles, na verdade, está falando de todos aqueles que são não judeus, tanto judeus quanto gentios estão igualmente condenados sob o pecado, conforme nós lemos aqui. E essa salvação como um dom da graça, ou seja, a salvação, ela não pode ser alcançada por obras humanas ou pela obediência à lei, ela é unicamente o resultado da graça de Deus estendida a todos por meio da revelação de Jesus Cristo. Nós vamos ver também um ato maravilhoso e misericordioso de Deus, porque durante toda a nossa existência nós tentamos buscar apresentar-nos diante de Deus com as nossas próprias forças, então nós desenvolvemos sistemas religiosos, práticas religiosas, e nada disso chega a cumprir aquilo que Deus espera da humanidade, aquilo que Deus tinha planejado lá no início e que foi rompido por conta do pecado. A queda dessas barreiras religiosas e culturais, ela se torna presente nessa revelação, ou seja, essa distinção entre judeus e gentios desaparece à luz do julgamento e da graça de Deus. A lei não pode mais servir como marcador de privilégio e todos estão iguais diante da misericórdia de Deus. E a única coisa que nos é pedida, que nos é demandada, é a nossa demonstração de fé nesse Deus que intervém na nossa história. A fé, ela é a resposta à graça. Vemos que a resposta adequada à graça de Deus é a fé, e não são obras, não são as atividades, não são as formas que nós temos vivido, não são todos os sistemas que nós geramos para podermos nos colocar justificados diante de Deus. É basicamente, unicamente, o depositar da nossa fé na graça salvífica do Filho de Deus. A fé não é uma conquista, mas é o reconhecimento da dependência humana, da autorrevelação misericordiosa de Deus em Cristo Jesus. O meu desejo para você é que, como nós estamos vivendo esse momento da Reforma Protestante, relembrando os preceitos da Reforma que transformam a situação dessa comunidade de fé que era chamada de igreja daquele momento, naquele momento uma igreja católica, uma igreja que era de todas as pessoas, e ali a Bíblia ela é restaurada à sua posição de destaque, é restaurada ao seu lugar determinado, que deveria ser o lugar central na vida das pessoas. O meu desejo é que você possa, através dessa compreensão do que estávamos fazendo, da situação que nós estávamos vivendo como seres humanos afastados de Deus, e dessa intervenção de Deus na história, esse cruzamento, essa intersecção, essa cruz, quando Deus desce e intervém em nosso favor e nos faz sermos redirecionados novamente para um relacionamento saudável com Ele, que você possa viver isso a cada dia. Que você possa estudar na palavra como você deve praticar e viver a sua vida. No período da Reforma, nos anos anteriores, nos séculos anteriores, houve um afastamento da população geral do texto, da população geral daquilo que a própria palavra de Deus representava. Então eles tinham interpretações daquilo que a Bíblia representava. Hoje você tem acesso. Hoje você pode pegar um texto e estudar. Hoje você tem inúmeros recursos para aprender mais sobre a palavra de Deus. A sua resposta a todo esse movimento salvífico de Deus é derrubar as suas barreiras, derrubar as suas amarras, romper os grilhões da sua mente, da que a cultura fala, e buscar na autorrevelação de Deus na humanidade, na intervenção dele na história, seu Filho Jesus Cristo, as respostas para as suas inquietações e para o seu caminhar diário, através da fé. É a fé que vai te sustentar no dia
da ira e do juízo de Deus. Que a sua fé seja renovada nesse dia, que você possa caminhar com Deus a cada dia através do estudo da palavra e da oração, e que você seja também um canal de bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Que Deus o abençoe. Campanha IBNU, Espaço Sagrado. Mas o que é o sagrado, o que é o espaço? O nosso espaço IBNU quer se tornar um espaço caprichado e ampliado para abençoar o que é mais sagrado, que são as pessoas que Deus ama. E por isso nós estamos numa campanha com o objetivo de termos um total de R$500 mil para ampliar e para tornar o nosso espaço um lugar de bênção para as pessoas que nos visitam, os projetos que nós acolhemos, os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, para que toda aquela área que nós usamos toda semana para ampliar o reino de Deus se torne um canal de bênção maior. Então, participe conosco, envie a sua oferta, a sua contribuição, o seu investimento no reino de Deus nesse espaço sagrado, espaço ampliado e caprichado para aquilo que é mais sagrado. E nesse momento eu quero convidar você para nosso tempo de oferta. E esse tempo é muito especial da nossa celebração. Por quê? Porque é um momento onde você pode participar de uma forma muito ativa de tudo aquilo que envolve os projetos que a IBNU tem de levar não só a mensagem do Evangelho para todas as pessoas no mundo inteiro, aqui em São Paulo e em todos os cantos do planeta, como também pessoas que estão passando por momentos de extrema dificuldade, seja essa dificuldade financeira, seja essa dificuldade médica, seja a dificuldade que está sendo sal e luz do mundo. Nós queremos convidar você a participar disso. Sabe que nós temos situações e grupos aqui, por exemplo, na nossa IBNU, de médicos que têm viajado por vários lugares, tanto aqui do Brasil como também de fora, levando cuidado hospitalar, amor humanitário realmente para que pessoas possam entender a graça de Deus de uma forma muito especial, através desse cuidado da saúde. Nós temos pessoas levando isso através da educação, alcançando crianças em vários lugares, tanto aqui do Brasil como também de fora do Brasil, transformando o futuro daquelas crianças e transformando não só o futuro material daquilo que vai ser a educação delas, mas é claro também trazendo uma mensagem de esperança que o Evangelho tem. E é por isso que você deve participar conosco agora desse momento. Eu quero que você nesse momento coloque diante de Deus a sua vida, os seus recursos e como você pode ser uma grande bênção. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem dado oportunidades para cada um de nós, de sermos uma grande bênção, de sermos sal e luz, de continuarmos como corpo de Cristo, alcançando outras pessoas nas necessidades que elas têm. E a IBNU, Pai, tem dedicado o seu tempo de existência em alcançar essas pessoas. E temos usado os recursos que o Senhor tem nos dado nessa direção de perceber as necessidades que as pessoas têm e ajudá-las naquilo que é a sua necessidade. E é por isso que eu quero colocar diante de Ti nessa hora, Pai, cada um que está nos assistindo, para que essas pessoas possam, nesse momento, em oração, colocar os seus valores, colocar as suas posses, os seus bens, também como parte da devoção e dedicação que elas têm a Ti, para que esses recursos possam alcançar mais e mais pessoas em todo o mundo. E quero também colocar a liderança da IBNU nos Teus caminhos e nos Teus cuidados, para que usem esses recursos de forma que realmente possa ser uma
grande bênção em todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado porque você participou de mais uma celebração da IBNU. É muito importante para a gente saber que temos pessoas espalhadas no mundo todo como parte desse corpo de Cristo que se encontra para adorar e agradecer a Deus e que também encontra-se para reunir os seus esforços, dedicar sua vida no trabalho do anúncio do Evangelho. E a gente pede que esse seja o seu papel também com essa celebração. Nos ajude compartilhando isso com outras pessoas, participando da vida e do trabalho que a IBNU faz também na internet. Se inscreva nas nossas redes sociais e nos ajude a anunciar o Evangelho também por meio daquilo que fazemos aqui na internet, como sendo esse ministério da IBNU. Muito obrigado e uma boa semana. Quem é que anda sobre o mar e acalma o temporal, que alimenta a multidão e cura todo o mal? Tu que és eterno Criador, glorioso, santo e rei de amor, quem é maior que os medos meus e em tudo satisfaz, que no deserto faz chover, o príncipe da paz. Tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que és Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Quem é maior que os medos meus e em tudo satisfaz, que no deserto faz chover, o príncipe da paz. Tu que reinas no meu